Fala Dev, beleza? Mais uma Masterclass aqui pro canal e hoje eu vim trazer um conteúdo que eu acho de extrema importância para a comunidade e para todos os devs aí que estão tentando criar algum tipo de portfólio para se destacar no mercado, se destacar entre os recrutadores, se destacar de uma maneira geral. E uma coisa que eu percebo muito é que a galera assiste muitos conteúdos do YouTube, seja da Rocket ou de qualquer outra empresa, consome esse conteúdo, coloca em prática e acaba publicando esse conteúdo no GitHub, no LinkedIn e por aí vai. O problema não é isso é muito legal, na verdade, isso é algo já que você fazendo já está na frente de várias outras pessoas que não fazem algum tipo de marketing pessoal, alguma coisa assim, dependendo dos seus objetivos, é claro, é muito legal fazer, mas o grande problema disso é que vai chegar num momento que muitas pessoas vão ter as mesmas aplicações desenvolvidas, ou seja, se você assiste aqui no YouTube da Rocket um vídeo sobre como replicar a interface do Uber, por exemplo, que a gente tem, e coloca esse conteúdo no GitHub, outras provavelmente 300, 400, 500 pessoas fazem a mesma coisa e também colocam. O problema não é realmente você ter esse conteúdo no seu GitHub ou no LinkedIn, isso é com certeza um ponto adicional. O problema é esse conteúdo estar totalmente igual o de outra pessoa ou exatamente apenas uma cópia do que a gente está fazendo no vídeo. E o que eu quero trazer com esse vídeo aqui é te mostrar maneiras da gente conseguir melhorar esses conteúdos que você assiste para conseguir deixar eles mais próprios, como se fossem conteúdos únicos criados por você, com mais identidade sua, e também como pensar em projetos do zero, porque ao longo aí da minha caminhada com a Rocket, uma coisa que eu consegui desenvolver muito bem foi essa facilidade para pensar em aplicações, pensar nos requisitos da aplicação, pensar em como que ela vai funcionar, pensar no layout e começar a colocar em prática. Já passei aí por 12 semanas OmniStack, antes disso o evento tinha outro nome, então imagina que eu já passei muito por esse processo de, eu preciso ter uma ideia de aplicação. Agora que eu tive a ideia, eu preciso pensar em quais funcionalidades essa aplicação vai ter. Agora que eu pensei nas funcionalidades, eu preciso saber quais ferramentas que eu vou utilizar para desenvolver essa aplicação. E depois da ferramenta eu preciso construir o layout, depois de construir o layout eu preciso transformar isso em código, depois de transformar esse código eu preciso ainda saber como repassar isso para as pessoas, como divulgar isso. É claro que no meu método, claro, é através das aulas, mas você pode divulgar o seu trabalho através do próprio GitHub, do LinkedIn e por aí vai. Então o que eu quero fazer com isso é conseguir melhorar ainda mais o seu portfólio, trazendo mais essa exclusividade, mais uma identidade, trazendo mais exclusividade para os conteúdos que você cria, para as aplicações que você cria, para que não tenham, claro, muitas pessoas com as mesmas aplicações construídas. É claro que isso, como eu falei, não é um problema. Você desenvolver a aplicação e colocar no seu GitHub, tá tudo ótimo. O problema mesmo vira quando vamos supor, um recrutador chega e recebe 20 pessoas que estão com interesse em entrar numa vaga e essas 20 pessoas acabam tendo a mesma aplicação desenvolvida, seja um projeto do próprio Bootcamp, um projeto de um outro curso que não precisa ser da Rocket, um projeto explicado aqui no YouTube. Aí isso começa a ficar um pouco difícil para a vida do recrutador. E nós, como empresa de educação, como comunidade, a gente tem que entender esses problemas que acabam sendo gerados com o tempo e tentar, claro, sempre guiar vocês para o melhor caminho. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou mostrar todo o meu processo de ideação, como é que eu busco inspiração para criar layouts, como é que eu penso nas funcionalidades da aplicação, como é que eu separo os requisitos funcionais, regras de negócio, requisitos não funcionais, como é que eu penso também nas tecnologias que eu vou utilizar na aplicação. Isso é o mais importante, não é o mais importante, mas é uma coisa muito importante, porque quando a gente cria uma aplicação nova, a gente sempre quer colocar todas as melhores tecnologias que a gente nem sabe ainda. A gente quer utilizar GraphQL, a gente quer incluir Mongo, nós queremos trabalhar com algum framework muito doido, implementar com React e hooks, e aí a gente causa um problema muito conhecido aí entre os programadores, que é a famosa ansiedade, né? A ansiedade, ela é gerada quando o nosso desafio é muito maior do que a nossa capacidade técnica. Então a gente sempre tem que ficar tentando regular a quantidade de desafio para ser um pouquinho maior do que a nossa capacidade técnica, e assim a gente entra no famoso estado de flow, né? Eu não sou nenhum especialista nisso, mas eu acho que é alguma coisa por aí. Então, quando a gente tem um desafio um pouquinho maior que a nossa capacidade técnica, isso vira motivação. Se a gente tem um desafio muito grande comparado com a nossa capacidade técnica para resolver aquilo, acaba que vira ansiedade e aí a gente cai na famosa procrastinação, né? A gente sabe o que tem que fazer, só que aí a gente fica dando voltas, entrando em outros sites porque a gente está com medo de fazer aquilo, a gente está ansioso. Pode não parecer isso, mas é. E se o desafio
é muito menor que a nossa capacidade técnica, ou até menor, a gente vai ficar entediado e não vai ter vontade de fazer aquilo, né? Vai no máximo ali dar um create react app ou um npx init, ali, um yarn init e nunca mais vai tocar naquele projeto. Então bora lá. Primeira coisa, por que criar projetos? Eu já falei isso anteriormente e eu acho que o dev, né, o desenvolvedor ou a desenvolvedora, a gente tem um grande benefício em relação com outros tipos de profissões, que a gente consegue montar um portfólio mesmo sem estar trabalhando na área diretamente. Ou mesmo que você já esteja trabalhando na área, vamos supor que você queira muito trabalhar com React, mas você está trabalhando hoje com Python, né? Vamos supor que você queira fazer essa transição. Hoje você tem a possibilidade de conseguir construir um portfólio com React, sem necessariamente estar colocando ele em prática no local que você está trabalhando. Ou se você nem trabalha ainda, mesma coisa. Isso porque você consegue pegar o tempo que você tem livre, ou projetos pessoais, ou projetos com amigos, ou até projetos paralelos com a empresa, algum projetinho que não é o mainframe ali na empresa, e desenvolver com essa tecnologia que você está querendo estudar, colocar esse projeto no seu GitHub e conseguir, quem sabe, até se destacar, botar no LinkedIn, por aí vai, a gente já sabe toda essa história que eu sempre falo. E aí uma das coisas que cai muito quando um dev está construindo o projeto dele é: será que eu construo um projeto grande ou será que eu construo um projetinho pequeno? Na minha opinião, na grande maioria das vezes é melhor você construir projetos pequenos. Por que isso? Porque o projeto grande tem uma grande chance, de você chegar ali na segunda semana de desenvolvimento e você não aguentar mais olhar para ele. Por isso, o que eu quero dizer com projetos pequenos, na maioria das vezes, fazem mais sentido? Porque o projeto pequeno, uma vez que você desenvolve ele e coloca no ar, coloca para a comunidade, coloca no GitHub, a chance depois de ele crescer é muito maior do que você guardar aquele projeto para você e esperar ele estar no momento ideal, no momento final, pronto, como a gente chama, mas um projeto nunca fica pronto, para então colocar no GitHub, ou então colocar no YouTube, ou no LinkedIn, ou num blog, e por aí vai. Porque conforme você já deve ter passado por isso, eu sou aquele dev bem raiz que tem 50 ideias cravadas ali dentro guardadas dentro da gaveta. E essas ideias, a maioria delas eu comecei a desenvolver, e aí eu fui perdendo a motivação enquanto que eu desenvolvia. Isso acontece principalmente porque se você não colocar esse projeto no ar, se você não mostrar isso para as outras pessoas, não tentar... E claro, colocar no ar não precisa ser diretamente colocar em produção online, com gente utilizando. Se for, melhor ainda. Mas se você não mostrar esse projeto para as outras pessoas, a chance de você perder a motivação com aquilo ou achar que aquilo não faz mais sentido no meio do caminho é muito grande. Então tenta, mesmo que o projeto comece pequeno e depois vai virar grande, tente desenvolver projetos pequenos. Esses projetos podem virar projetos maiores depois, você nunca sabe onde eles vão parar, mas eu acho que projeto pequeno é uma forma muito legal de estudar. E aí, pô, Diego, mas que tipo de projeto pequeno? Precisa ser uma ideia totalmente original? Preciso desenvolver o próximo Uber, o próximo Facebook? Claro que não, a gente precisa desenvolver as nossas ideias. E aí, como é que a gente vai fazer para ter ideias, né? E aqui eu já vou pular um ponto que eu tinha botado aqui, que é como escolher ferramentas, vou deixar lá para baixo. Como que eu posso ter ideias de projetos? Para mim existem duas formas hoje da gente ter ideias de projetos. Primeiro, copiando ideias. Por que que eu coloquei isso aí como sendo o mais difícil? Por mais que a gente copie ideias, muitas vezes a gente vai querer englobar muita coisa dentro do projeto. Copiar ideias, para quem está começando com esse propósito de criar ideias pessoais, com a cara exclusiva da pessoa e tudo mais, a gente acaba, pô, eu vou desenvolver o Uber, e aí tu começa a pensar nas coisas mais difíceis do Uber. Então, essa parte de copiar ideias, eu acho ela algo fácil no sentido de você encontrar ideias para copiar, mas difícil na condição de você pegar essa ideia e conseguir quebrar ela em algo fácil de ser desenvolvido. Não fácil de ser desenvolvido, mas um projeto pequeno. Porque se a gente pega uma ideia, muitas vezes os devs cometem o famoso erro de querer acoplar muita funcionalidade naquela ideia e não conseguir visualizar o MVP ali dentro, não conseguir visualizar uma coisa que já deixaria o projeto legal, mas poderia ser melhorado no futuro. Então cuida com essa parte de copiar ideias, mas é claro que eu gosto muito de copiar ideias porque eu já consigo de uma forma mais fácil identificar o MVP ali dentro. E aí tem a questão das ideias prontas, né? As ideias prontas, na minha opinião, elas também agregam valor, agregam menos valor que a questão de copiar ideias, porque na questão de copiar ideias você vai conseguir colocar a sua cara, vai fazer o seu layout, vai botar as suas funcionalidades, mas a questão de ideias prontas também funciona. Então até um tempo atrás o Felipe Deschamps fez um vídeo no YouTube sobre ideias de
de aplicativos, e se eu não me engano existia um repositório no GitHub chamado App Ideas, né? E esse repositório é uma coleção de ideias para você criar do total zero. E é muito legal porque tem projetos para iniciantes, né, beginners, tem projetos intermediários e tem projetos também avançados aqui embaixo. Então, assim, existem uma infinidade, isso aqui é só um dos repositórios que tem no GitHub com ideias de aplicações para você se basear. O que é mais legal nessa questão de pegar ideias prontas é que nessas ideias aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um aplicativo de notas, eles colocam pra gente todas as nossas user stories, ou seja, quais são os requisitos funcionais da nossa aplicação, o que o usuário vai poder fazer dentro do nosso aplicativo, ali dentro da nossa aplicação web, por aí vai, né? Pode ser que envolva web ou mobile, nunca se sabe. Então isso aqui é legal porque vai te dar um norte, para você que não tem tanta facilidade de conseguir enxergar as funcionalidades de uma aplicação, conseguir entender como que você vai fazer para o usuário interagir com a tela e tudo mais, é muito bacana. O legal também é que eles têm alguns exemplos de projetos e alguns deles até têm algumas fotos de interface que você poderia utilizar, beleza? Então essas são as duas formas de você ter ideias. Vamos marcando aqui para liberar a dopamina aqui no nosso cérebro. Então a gente pode copiar ideias. Por exemplo, copiar um app que já existe, né? Você pode, por exemplo, pô, gostei muito desse app de notas. Tenta copiar, adicionando ali uma coisinha a mais, a sua cara no layout, tenta copiar. Ou você pode pegar essas ideias prontas, como eu falei do App Ideas. E aí cai num negócio muito bacana, é que desenvolvedor, né, no geral, adora pensar nas partes ferramentais que vai utilizar, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais tive que me desprender quando eu estava passando dessa parte Diego totalmente focado em código para Diego mais empreendedor, assim, porque eu participei muito de Startup Weekend e tal, não vem ao caso, mas uma das coisas que eu mais me ferrei, que a galera falava, Diego, não é assim, para, e eu falava, não, mas eu quero pensar na parte de código, né? Eu penso numa ideia, eu já começo a pensar no banco de dados e penso como ele está estruturado, e aí penso se eu vou usar algum framework, se eu vou usar CSS, Styled Components, aí eu já fico, mas eu poderia botar um GraphQL, não sei o quê. E na maioria das vezes não faz sentido pensar nisso tão cedo. Mas como esse vídeo é feito para devs, eu sei que a maioria de vocês não vai conseguir não pensar nisso tão cedo. Por isso, como escolher as ferramentas? Devo escolher ferramentas que eu já sei ou devo escolher ferramentas novas que eu não sei e aproveitar isso para estudar? E a resposta é que não existe um padrão para isso e não tem o certo o que você deve escolher. Mas eu vou te dar uma dica do que eu faço. Na maioria das vezes eu escolho uma stack que eu conheço por completo, e eu coloco uma coisa ali dentro que eu ainda não conheço. Por exemplo, por isso, pessoal, que eu falo projetos pequenos. Não é um projeto que vai envolver 50 entidades, relacionamentos e vários CRUDs e autenticação, autorização. É uma dessas coisas. Por exemplo, você vai estudar autenticação. Né? Vamos pensar que a gente vai criar um projeto só de autenticação. Pô, Diego, mas um projeto só de autenticação? Não é um trabalho fácil criar uma boa tela de autenticação, de cadastro, com animações. Então você pode pegar, olha só, já caí aqui num ponto bacana. Animações. Você já estudou animações? Por que você não utiliza um projeto para criar uma página de autenticação, porém uma página com animações? Então você entra na página, o formulário de autenticação faz um fade, aí depois que você preenche, ele sai da tela e vem a próxima tela com fade também. Você já pensou se você consegue fazer isso utilizando o React? Será que existe alguma library, alguma biblioteca para a gente utilizar que vai facilitar esse trabalho? E aí a gente começa a pensar nisso. Por isso, projeto pequeno. Não pensa num software que vai ter autenticação, autorização, vai ter cadastro, vai ter recuperação de senha, depois tu vai entrar, vai ter um dashboard, vai ter publicação de post, comentário, curtir. Não pensa nisso, você vai chegar no máximo no final da autenticação e não vai aguentar mais fazer isso. Então, projetos pequenos. Se um dia crescer, ótimo, mas você precisa colocar eles o quanto antes no seu GitHub para você começar a sentir um pouquinho mais que aquilo é um projeto vivo e vai te dar mais vontade de continuar desenvolvendo aquilo, beleza? E na questão das ferramentas, adiciona uma ferramenta que você não sabe. Por mais que pareça que adicionando uma única ferramenta que você não sabe, o resto todo vai ser jogado fora, não é assim que funciona. Porque quando você adiciona essa uma ferramenta, o resto todo ele tende também a mudar um pouquinho e vai fixar novos conceitos na tua cabeça. Eu mesmo até hoje, quando estou gravando aulas de coisas que eu já fiz 1000 vezes, eu aprendo coisas novas e eu vou sentindo mais coragem para testar coisas novas nessas coisas que eu já tenho domínio. Então, por exemplo,
Não desenvolve um projeto pensando que você vai... Pensando assim, a sua experiência hoje é você sabe React. E aí você quer desenvolver um projeto de um mini blog. Perfeito. Aí você pensa, beleza, vou desenvolver um mini blog. Agora que eu tive essa incrível ideia, vou botar um mini blog com Next.js, porque eu quero aprender como é que funciona server-side rendering. Vou botar junto GraphQL, e além de GraphQL, eu vou botar Mongo, porque eu quero armazenar a parte de curtir dos posts dentro do Mongo. Errado, já colocou 3 coisas que você não sabe, eu estou imaginando que você não sabe, é um cenário hipotético, dentro de uma aplicação pequena. O desafio vai ser grande demais, você vai sofrer com ansiedade e vai dar merda no meio do caminho, desculpa pela palavra. Então assim, vou desenvolver um mini blog, ótimo. O que você quer estudar utilizando esse mini blog? Diego, não faço a menor ideia do que eu quero estudar desenvolvendo esse mini blog. Coloque uma ferramentinha nova que você encontrou ali no Twitter, que você ouviu falar. Então saiu um post, saiu um vídeo da Rocket City falando sobre Next, né? Saiu um vídeo ontem, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas saiu um vídeo falando sobre Next. E aí eu entendi o que o Next faz, quero aplicar ele. Todo o resto mantém com as ferramentas que você já sabe. Não tenta colocar novas ferramentas. Eu acho que isso já ficou claro, eu estou me repetindo várias vezes aqui, mas a grande ideia é de por que colocar as ferramentas aos poucos e manter projetos pequenos. E aí a gente cai no famoso onde encontrar recursos visuais para o nosso projeto. Imagina que você vai desenvolver então Vamos lá, a gente tem 2 ideias que a gente acabou tendo aí no meio do vídeo. Uma página de autenticação, onde a gente poderia estudar um pouquinho mais de animações. E a gente tem a questão do mini blog que eu tava falando. Blog já virou um negócio tão... todo mundo faz, que eu vou tentar ser um pouco mais original e vou pensar nessa página de autenticação. E aí, onde que eu vou encontrar recursos visuais para eu desenvolver a minha página de autenticação? Porque eu sei que a maioria dos devs não se dá muito bem com o CSS, mas eu acho o CSS uma coisa fantástica e depois que você pega a chave, que a chave do CSS vira na sua cabeça, você fica meio apaixonado, porque depois que surgiu o Flexbox e o Grid, tudo isso se tornou muito mais fácil. Então vamos lá, eu tenho aqui no meu navegador, eu estou utilizando recentemente o Microsoft Edge, ao invés de utilizar o Chrome. Infelizmente ele ainda não tem para o Linux, mas eu estou utilizando principalmente porque ele é feito em cima da engine do Chrome agora, então eu tenho o inspecionar elemento, todas as extensões igual do Chrome, né, consigo utilizar tudo igual, e eu notei que ele tem dado resultados mais performáticos. Talvez seja só impressão, mas como a Microsoft está fazendo um trabalho fantástico na comunidade open source nos últimos meses, até o último ano aí com todo o GitHub, Visual Studio Code, eu acho que vale muito a pena dar uma chance pro Edge, depois de eu ter tanto ódio por várias versões do Internet Explorer. Nossa, quem já programou pro IE7, IE6, eu já programei pro IE6. Sério, não funcionava nem padding direito, então você imagina. Vamos lá. Como que a gente faz para obter recursos visuais? Eu, particularmente, gosto de utilizar algumas ferramentas. A primeira delas é o Dribbble, para mim é uma das mais fantásticas. O Dribbble pensa no GitHub dos designers, certo? Ele guarda recursos que os designers criam e botam no seu portfólio. Aqui é muito legal porque a gente consegue ter muita inspiração. Existem vários outros sites como o Dribbble, como por exemplo o Behance, mas eu acho o Dribbble um dos mais fáceis para você conseguir encontrar aquilo que está procurando. Então, por exemplo, a gente quer desenvolver uma interface de autenticação. A gente pode colocar aqui, por exemplo, sign, né? Sign in, sign up, ou auth, né? Authentication. Vamos botar authentication aqui. Authentication. Olha lá, vamos ver se a gente encontra uns formulários de autenticação aqui. Show, tem alguns exemplos aqui, ó. Só que não tem muita coisa. Vamos botar sign. Eu acho que sign ele acaba mostrando, né? Mais opções. Olha só, agora já tem uns formulários bem legais aqui, né? Olha só, tem esse aqui com layout. Olha aqui, esse aqui bem bacana também, com umas curvas. Ó, esse aqui daria pra gente treinar muito a questão de lidar com SVG. Você já utilizou SVG? E não simplesmente pegar uma imagem SVG e jogar no seu layout, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é construir o SVG por código, né? Se você não sabe, a gente consegue construir o SVG por dentro do código, então a gente consegue vir aqui, ó, React SVG, a gente pode construir os nossos, como eu falei aqui, ó, deixa eu pegar aqui, a gente consegue escrever o SVG, não é isso, é que o SVG ele já é tag, né, do próprio HTML, então no React não faz tanto sentido, você já tem isso. Mas, por exemplo, no React Native, que ali era um app mobile, né, aqui no Dribbble, olha só, a gente tem, por exemplo, o React Native SVG, que a gente consegue escrever dentro do React Native os nossos SVGs, ó.
E aí a gente poderia brincar para testar isso aqui. Aí a gente poderia testar a criação de SVG, um projetinho só para treinar a parte de SVG. Ah, Diego, mas é muito pouco. Não é. Pode ter certeza que não é. E se você pensar em um app muito maior que isso, vai voltar naquilo que eu falei de causar ansiedade e dar problema no meio do caminho. Beleza, então olha só, a gente consegue ter várias inspirações aqui, né? O Dribbble é uma delas, eu não vou acabar escolhendo uma aqui, porque tem várias, e são a maioria muito fantásticas, porque eu quero também mostrar algumas outras opções que eu tenho aqui. Outra opção que eu tenho, o nosso Pinterest, né? O Pinterest, o famoso esquecido aí, que eu não sei se ele é utilizado ainda para o que ele foi proposto, mas no Pinterest a gente tem muita inspiração de design, né? Então eu procurei aqui por UI Design, e aí a gente já vê várias telas criadas aqui dentro. Eu posso melhorar ainda botando aqui Sign, né? Vamos ver se a gente encontra algumas telas de login e tal. Olha só, tem algumas telas bem bacanas aqui dentro. Gostei muito dessa aqui, ó, Login or Sign Up. Olha assim, essa aqui também bem bacana, dá para aprender algumas coisas novas. Olha aqui, essa aqui é um tema mais dark, mas não tem nada a ver com sign up. E aqui a gente encontra até alguns recursos repetidos lá com o Dribbble, né? Porque o Pinterest ele funciona mais como agregador, né? Vem tudo aqui para dentro. Então, muitas vezes a gente vai encontrar muita coisa boa, às vezes muita coisa que não acaba não interessando. Mas no Pinterest tem, assim, a quantidade de recurso que tem aqui, ela é infinita. Mas beleza, falamos sobre mais um recurso e agora eu vou falar sobre o último, que na minha opinião é um dos mais legais para a gente utilizar. Se você não conhece, existe um software chamado Figma. O Figma, ele é o Photoshop da prototipação, ele pode ser comparado com o Sketch, que é para Mac, ou o Adobe XD, que funciona no Windows e no Mac, mas o Figma ele funciona em todos os sistemas operacionais, inclusive no nosso queridinho Linux. E o Figma ele funciona também direto na web, então olha só, eu estou rodando aqui o Figma na web, eu consigo prototipar as minhas telas, aqui eu consigo botar um iPhone e tudo mais, a gente consegue fazer prototipação de telas dentro da web. E aí esse site Figma Resources, o que ele é? Ele é um conjunto, não só esse, tá? Se eu procuro Figma Resources aqui na web, eu vou encontrar vários outros, ó. Tem Figma Crush, Figma Finder, Freebies UI, então assim, tem um monte, tá? Eu vou mostrar um deles. E aqui dentro a gente consegue baixar layouts prontos, gratuitos, que a gente vai conseguir, inclusive, editar esses layouts dentro do Figma. Então vamos procurar aqui, vamos ver se a gente consegue procurar uma tela de autenticação. Sign. Beleza, tem algumas coisas aqui, landing page, Free UI Kit. Nós temos... Tem um monte de coisa aqui, só que nada muito página de login, né? Será que se eu procurar por Authentication, eu consigo encontrar alguma coisa? Não, esse site aqui, Figma Sign Page Free. Vamos dar uma procurada aqui se a gente encontra. Figma, Templates, Download... Tem um monte de coisa aqui, eu nem sei, olha, tem tanto site que dá para baixar recurso do Figma que eu até fico doido. Olha só, esse aqui parece bem bacana, né? Cloud Storage Figma App Template. Vamos ver se a gente consegue baixar esse aqui. Get it now. Ele tá no Dribbble. Aqui, download, dribbbox.fig. É isso? E aí eu consigo abrir isso aqui no Figma? Choose Application. Eu tenho Figma aqui ou não? Desktop. Eu acho que eu não tenho Figma. Será que eu consigo abrir na web? File. Será que eu consigo arrastar ele aqui pra dentro? Aqui eu crio. É isso? Será? É isso? Eu tô importando o Figma. Eu não uso muito o Figma na web, eu só tô tentando usar aqui pra mostrar. Eu uso geralmente o Figma desktop mesmo. Mas olha só, tá aqui, ó, Dribbbox. Olha só, a gente tem um appzinho completo aí de como se fosse um Google Drive, né? Meu, dá pra aprender muita coisa construindo um sample de um Google Drive, né? Um exemplinho de Google Drive. Então, olha só, aqui ó, já tem uma tela que a gente pode utilizar de inspiração para nossa tela de login, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ela daqui, vou criar uma page nova aqui dentro, que vai ser o meu layout, então o meu app, e vou colocar ela aqui dentro. Olha só, agora a gente vai fazer algumas modificações aqui dentro para pensar na nossa aplicação. Então, create an account, vou deixar aqui. Use social login, vou tirar, não faz sentido a gente aprender login social agora. Olha só, a gente pode aprender a fazer login com o Touch ID,
É isso? Touch ID? Aquele bota Smart ID provavelmente é porque no Android é Fingerprint e no Apple Touch ID, né? E aqui eu vou botar o nome do meu app. Aqui ele fala que eu não tenho algumas fontes. Vamos dar um replace aqui nas nossas fontes. Enable local fonts. Né? Eu nem tenho essa fonte local, para que eu vou habilitar? Por isso que é legal baixar o Figma na sua máquina, né? Mas aqui então eu vou trocar para uma Roboto. E aí a gente já consegue ter uma fonte parecida. Aqui também, vou trocar para uma Roboto. Show. Aqui dá para deixar ela até mais light. E aqui nós vamos trocar também para uma Roboto. Vamos trocando os textos aqui por Roboto. Eu acho que dá para trocar tudo de uma vez só aqui usando. Roboto. Olha só, bem melhor. Roboto Light, Roboto Medium, Roboto Regular, Roboto Medium. Vou trocar tudo para Roboto, quero nem saber. Roboto Medium, Replace. Olha só, daí já fez tudo de uma vez só. Figma, esse software que é uma... Nossa, uma delícia. Olha só, a gente já tem a nossa página de login aqui, né? Então a gente vai poder fazer login com o Smart ID ou utilizando o Sign-in. Então a gente poderia aprender algumas coisas aqui, né? Como eu falei, a gente poderia criar um app onde a gente aprende a fazer animações e coloca também a parte do sensor de Touch ID, que não deve ser uma coisa muito difícil, ainda mais se você estiver utilizando o React Native, é chuchu beleza de facinho. Então agora o que a gente precisa aqui? Aqui ele tem uma opção Sign In, Smart ID e Create Account. Então eu vou tirar o Create Account, é só realmente para a gente fazer o mais simples possível, e eu vou fazer aqui a nossa tela de Sign In. Né? O que essa tela de Sign In vai ter? Ela não vai ter esse botão, eu vou esticar esse aqui um pouquinho mais, deixa eu ver quanto que ele tem aqui, 30? Aqui tá 33, aqui tá 25, não faz muito sentido, né? Deixa eu botar 30 aqui também. Aqui tá 30, 15 entre eles, beleza. Aqui agora eu vou botar esse aqui 30 aqui, e aqui eu vou diminuir ele 2 pixels de largura e centralizar. O texto aqui também, ele acabou quebrando, vamos botar ele dessa forma, colocar ele negrito e centralizar ele aqui no conteúdo. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse textinho aqui dentro. Welcome também. Vou mover isso aqui um pouquinho para baixo. Vou copiar esse boxzinho aqui embaixo. E vou transformar ele em inputs de texto. Então, a cor de fundo é FF. Vamos botar uma bordinha aqui. DDD. Não, DDD estava melhor. E aí a borda inside, porque ele fica melhor. Beleza, o nosso formulário de login aí, ele tá praticamente pronto, né? Deixa eu alinhar ele mais ou menos aqui, ó. Agora eu vou botar alguns textos aqui dentro. Eu já decorei algumas hotkeys aqui do Figma, então eu aperto o T, por exemplo, para botar um texto. E-mail. Aqui a gente pode botar como uma labelzinha. Ou pode botar como placeholder. Vou botar como placeholder aqui mesmo. Até mesmo o placeholder não sendo a melhor opção possível. Tá muito pequeno ainda, agora ficou melhor. Lembrando que a gente está desenvolvendo um projeto mobile, então não dá para fazer as coisas muito pequenas, né? Olha ali, já ficou e-mail. Poderia colocar um ícone aqui dentro, mas eu não vou dificultar as coisas. Então, e-mail, e aqui eu vou colocar a nossa senha, né? Vou botar isso aqui num grupo, isso aqui num grupo também, aqui do lado, eu criei 2 grupos. 10, aqui tá 15, show de bola. Então, agora eu vou copiar esse título aqui, vou colocar aqui dentro e vou escrever faça login e reduzir ele um pouquinho, ele tá com 38, botar 28. E distanciar ele aqui 30 pixels do nosso conteúdo. Beleza, então olha só, aqui tá tudo meio alinhado para a esquerda também, então eu vou alinhar isso aqui para a esquerda também. Deixa eu ver a diferença que ele tá aqui, ó. 12 pixels de distância, aqui 40, então eu vou distanciar ele 40 também, botar mais 10 pixels aqui, alinhar tudo para a esquerda. E agora parece que ficou show, né? Então deixa eu botar isso aqui num grupo. E aí... Beleza, a gente tem aí a nossa tela de login que a gente pode utilizar
para o nosso software, né? E aí, claro, o próximo passo é o desenvolvimento. Eu não vou conseguir mostrar todo o passo a passo do desenvolvimento aqui dentro, mas poderia ser uma ideia da gente fazer um vídeo aí criando essa interface do zero. Mas não é uma interface difícil da gente criar com o React Native, né? E aí, agora, a gente cai para um passo muito bacana na nossa aplicação, né? A gente já aprendeu aqui sobre onde encontrar recursos visuais e agora é como pensar nos requisitos da nossa ideia. E é aqui que muitos devs acabam se perdendo na ideia que é tentar colocar recursos demais dentro de uma aplicação que precisa ser simples para ela ir o quanto antes, o mais rápido possível no ar, né, no seu GitHub, para então você se motivar mais, a comunidade conseguir contribuir e por aí vai. Então, agora como é que a gente faz para pensar nos requisitos da ideia? Para mim, a forma mais fácil de pensar nos requisitos da ideia é utilizando algumas técnicas de UX para isso, ou seja, pensar na jornada que o usuário vai ter dentro da sua aplicação. E para isso eu recomendo uma masterclass aqui no YouTube da Rocket City, que eu fiz junto com o Tainan que é designer aqui dentro da Rocket, né, UX designer, onde a gente cria... Nossa, saudade, quando não tinha quarentena eu podia cortar o cabelo, olha lá, tava melhor, né? Agora tem que fazer aqui uma franja, parece que eu tô de capacete de cabelo. Tá, e naquela época, nesse vídeo a gente fez a jornada de usuário inteira de um projeto do zero. A gente teve a ideia, pensou na jornada, utilizou um software chamado Whimsical, que eu carinhosamente apelidei de Whiskas, porque é mais fácil falar. E esse software ajudou a gente a conseguir visualizar todas as ações que um usuário teria dentro da nossa aplicação, desde o zero até o final. E aí, de uma forma mais técnica, eu gosto muito de dividir isso de 3 formas, né? Então a gente pode colocar aqui no Notion requisitos da aplicação. Eu gosto de dividir os requisitos da nossa aplicação utilizando conceitos da engenharia de software. Se você já estudou um pouquinho de engenharia de software, você já deve ter ouvido sobre isso, que são requisitos funcionais, requisitos não funcionais e também regras de negócio, beleza? Como é que eu faço para dividir as funcionalidades aqui em requisitos funcionais? Vamos tentar pegar aqui esse nosso layout que a gente estava criando e fazer um exemplo, né? Então, cadê meu Figma? Tá aqui, ó, Dreambox, beleza. Requisitos funcionais. Quais são as funcionalidades? O que o usuário vai poder fazer dentro da nossa aplicação? Vamos lá. O usuário, então a gente começa aqui, ó. O usuário deve poder se autenticar utilizando a sua digital. Então, isso aqui é uma das funcionalidades que ele vai ter. O usuário deve poder se autenticar utilizando e-mail e senha. Beleza, isso aqui são os 2 requisitos até agora que a nossa aplicação tem. Claro, poderia ter cadastro, poderia ter muito mais coisa, mas por enquanto a gente não vai fazer mais do que isso. Perfeito? Requisitos não funcionais são coisas que não estão ligadas diretamente com o funcionamento da aplicação, mas sim com talvez o restante, as tecnologias que a gente vai utilizar, as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver, alguma biblioteca específica para lidar com algum tipo de condição ali dentro. Eu gosto de falar que requisitos funcionais e requisitos não funcionais, elas são originados de conversas diferentes. Os requisitos funcionais e as regras de negócio também, geralmente, eles são originados da conversa que você tem com o usuário da aplicação. Então, se você está desenvolvendo uma aplicação para um barbeiro, geralmente você vai entender os requisitos funcionais e as regras de negócio conversando com o barbeiro, entendendo as dores dele, o que ele quer criar e aí por diante. Os requisitos não funcionais, geralmente você vai ter ideia quando você tiver uma conversa com alguém mais técnico. Você vai pensar, pô, Diego, para essa parte do Touch ID, eu já usei uma lib muito bacana, que é o React Native Touch ID. E aí você vai pensar, bem massa. Então você vai lá, procura o React Native Touch ID, e aí você, olha só, encontrei uma library aqui que pode ser utilizada para lidar com Touch ID. Faz tempo que ela não é atualizada, mas pode ser que ela funcione. This library is not currently actively maintained. Opa, então já não é muito legal. Então ele fala que você pode utilizar uma library chamada Local Authentication, lá do nosso amigo Expo, né? Então, quem nunca utilizou o Expo, eu recomendo muito. Tá, Diego, mas eu não quero desenvolver com Expo, não tem problema nenhum. A grande maioria dos módulos do Expo, por exemplo, esse de Touch ID, podem ser utilizados fora do Expo sem problemas nenhum, numa iniciativa do pessoal do Expo chamada Unimodules, né? Se você nunca ouviu falar dessa iniciativa, é uma forma que eles estão fazendo para que a gente consiga
utilizar esse pacote, olha só, installed and configured the React Native Unimodules. E aí a gente pode utilizar todos os pacotes do Expo num projeto com React Native CLI. Mas para esses projetinhos pessoais, eu acho que o Expo encara muito bem e funciona muito bem para a gente já ter o nosso ambiente setado o quanto antes. Beleza. Falamos aqui um pouquinho sobre requisitos não funcionais, então a gente vai anotar aqui, ó, usar o Local Authentication do Expo, né? Outros requisitos não funcionais que a gente pode colocar aqui dentro. Deixa eu pensar, o que a gente pode colocar. Olha, eu acho que é isso. A gente pode botar usar React Navigation para as nossas rotas, beleza? Aqui, claro, eu estou colocando os requisitos não funcionais de uma forma que talvez nos projetos reais eles não fiquem, né? Geralmente a gente não coloca tudo isso bem detalhado nos requisitos não funcionais. Mas aqui, como é um projetinho pequeno, eu acho que encara muito bem. Regras de negócio agora são condições da sua aplicação. Por exemplo, tem alguma condição adversa onde a pessoa vai poder ou não logar utilizando o Touch ID? Será que ela só pode logar usando o Touch ID depois de ela já ter logado pelo menos uma vez com e-mail e senha? Então eu vou fazer isso aí. O usuário só pode logar com o Touch ID após ter feito a autenticação com e-mail e senha pelo menos uma vez. Então, o que isso quer dizer? A maioria dos apps, por exemplo, no Nubank é assim, né? Você faz o login, CPF, password padrão, e aí depois que você já está logado, como tem informações sensíveis lá dentro, que não deveria ser legal a pessoa só abrir o app e já ver essas informações, a gente coloca para quando a pessoa fez login e ela fechou o app e abre de novo, nessa segunda abertura, ela só precisa utilizar o Touch ID. Então, ela precisa logar uma primeira vez com e-mail e senha, e aí a gente talvez até tenha que mudar um pouquinho isso, o layout aqui, para depois, então, ela conseguir logar só com o Touch ID. Já é uma coisinha legal. Então, olha só, a gente pensou aqui num projetinho do Total Zero, envolvendo requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio, e por mais que pareça um projeto muito simples, é algo que você consegue desenvolver aí dentro de uma semana, tranquilamente, e você consegue anexar no seu portfólio e, pô, dá um destaque muito bacana, né, pro seu perfil. Vamos lá, então, como pensar nos requisitos da ideia, a gente já colocou aqui. Como implementar o código da nossa aplicação. Agora, é aquilo que a gente já tinha falado mais ou menos na questão de como escolher as ferramentas. Eu não vou implementar todo o código aqui dentro da Masterclass, porque não vai dar tempo, mas a gente pode fazer um outro vídeo para fazer isso, não tem problema nenhum. Eu já fiz vários vídeos de implementação de interface aqui no YouTube, você consegue utilizar como base, mas a questão de como implementar o código, a coisa que eu quero manter mais importante aqui é keep it simple, né? Eu fiz até um vídeo Keep It Simple, eu fiz até um vídeo semana passada, um code drop, falando sobre um princípio da programação, que é o KISS, né? Que é o Keep It Simple and Stupid. Então, mantenha o código simples, depois você melhora. Então, tenta obter o resultado o quanto antes. Claro, não mete um monte de gambiarra, mas não precisa fazer a coisa mais difícil do mundo. Não tenta criar uma coisa responsiva, que vai funcionar entre todas as telas, que tem a melhor acessibilidade do mundo. Depois você coloca isso. Depois isso é um outro desafio. Primeiro, monta a interface o quanto antes com os recursos que você tem, mantenha a implementação simples. Lembra que o segredo aqui não é só construir a melhor aplicação, construir aplicações para o seu portfólio, é conseguir fazer isso de uma forma rápida, enxuta, utilizando poucos recursos, para que você consiga não desanimar no meio do caminho, beleza? Isso é o mais importante. Então, isso aqui eu vou pular bem rápido. A minha ideia era talvez conseguir passar um pouquinho de código, mas assim, vai ficar muita doideira. Eu vou deixar esse conteúdo um pouco mais teórico, mais voltado a esses outros pontos, e aí depois a gente, quem sabe, faz um vídeo implementando. E aí, como divulgar o resultado final? Eu acho que esse aqui é um dos pontos que eu acho mais importantes e que eu vejo muita gente pecando, que é, se você está construindo uma coisa visual, faz um vídeo. Faz um GIF, coloca imagem do seu projeto funcionando. Coloca uma demo online onde as pessoas possam executar. De nada adianta você colocar no GitHub um README lá, falando, olha só, eu criei aqui o Deerbox. Deveria ser Dreebox, acho, né? Tá escrito errado aqui. Sei lá, Deerbox, tanto faz. Então, assim, eu criei esse projeto, funciona para tal coisa, isso aqui são as rotas, isso aqui são as ferramentas que eu utilizei e acabou. Se é um projeto visual, se é uma coisa que dá para ver, dá para testar, coloca isso de uma forma que as pessoas consigam fazer isso. Então, vamos lá. Algumas inspirações que eu vou te dar na questão do GitHub. Vamos lá. A gente pode acessar aqui github.com/,
tem os projetos, por exemplo, do Bataneiro, né? Eu sempre utilizo ele como exemplo, então eu não lembro o usuário dele, mas acho que é Luiz Bataneiro. Então a gente tem aqui Luiz Bataneiro. E eu vou mostrar um videozinho para você também daqui a pouco. Então aqui, ó, Users, Luiz Bataneiro. E vamos procurar aqui também GitHub, Luque Morales. Vamos ver se a gente acha aqui, Luque Morales, beleza. Os dois eu sempre utilizo como referência. Eles criaram vários projetos aqui dentro. Por exemplo, a gente pode ver esse GoStack, Rocket Shoes, React Native. E todos eles fazem um README muito bacana, né? Então, esse aqui, por exemplo, o Bataneiro, ó, ele colocou um preview do projeto funcionando. Isso aqui eu acho uma das coisas mais importantes, né? Outras coisas que a gente pode adicionar aqui, que eu ainda adicionaria nesse do Bataneiro, são, por exemplo, as ferramentas que eu utilizei, os desafios que eu enfrentei, qual que era o meu propósito criando aquele projeto, e até colocar uma demo, caso seja um projeto web que a gente consiga utilizar o Netlify para publicar esse projeto, né? Até, no React Native até dá, utilizando o Expo Snack, né? Então você pode fazer isso também. Mas aqui no Luke também a gente consegue ver, ó, a gente tem... vamos pegar o mesmo projeto aqui, ó, Rocket Shoes React Native. Então, o Luke, ele colocou um pouquinho maior, né? Então, olha só. Ele colocou algumas descrições aqui, fez um mockup do celular funcionando, as tecnologias que ele utilizou, como que a gente faz para executar esse projeto do zero. Como eu falei, ainda tem algumas coisas que a gente poderia adicionar aqui dentro, mas já é um destaque muito bacana. Então, o mais legal disso tudo que eu passei nesse vídeo é você conseguir ter esses projetos da forma mais original possível. Então, quando eu consigo olhar isso no seu GitHub e não encontrar nenhuma outra pessoa que tenha desenvolvido algum projeto parecido, é mais legal até do que encontrar um projeto que você utilizou vendo um vídeo do YouTube e tudo mais. Lembrando, não que isso seja um problema, é o primeiro passo, mas o segundo passo, caso você queira ir mais adiante, é melhorar esses projetos que você consome de conteúdos do YouTube, de cursos e tudo mais, dando a sua cara para o projeto, adicionando, quem sabe, funcionalidades novas e até tendo ideias próprias. Outra coisa que eu deixei aqui para o final, que é uma coisa que me ajudou muito a ter ideias nesse meio tempo que eu precisei desenvolver vários projetos aí na minha carreira, é utilizar o Product Hunt, né? Se você nunca utilizou o Product Hunt, é um marketplace quase, claro que um marketplace gratuito, né? Uma forma de divulgação, um hub de novos produtos e a grande maioria voltados muito para apps e aplicações web, mobile e por aí vai. Então a gente consegue ver aqui algumas aplicações que a gente possa querer copiar, né? Então, por exemplo, aqui ó, tem o Entity Pro. Esse Entity Pro é um Ultimate Glyph Finder for Mac OS. Então a gente consegue clicar aqui dentro e ver como que essa aplicação funciona. Olha só, a gente consegue ter inspiração do layout também, geralmente algum deles tem vídeo, ó. Então, pelo que eu tô vendo aqui, esse Entity Pro aqui, ele é uma forma da gente conseguir criar um hub, um agregador de glyphs, né, que podem ser ícones, provavelmente, símbolos do Mac, ó, tem, então assim, emoji, né, então assim, dá para mais ou menos entender o que a gente pode fazer com isso, mas assim, olhando essa ideia, eu já tenho a ideia de desenvolver alguma coisa parecida usando Electron. Né? Se você nunca utilizou Electron, é uma ferramenta para a gente construir aplicações desktop utilizando o JS. É a mesma ferramenta que roda por trás do Visual Studio Code, do Discord, de várias grandes ferramentas que estão sendo utilizadas, o Insomnia, por exemplo, e por aí vai. Então, pô, eu poderia pensar em criar já deve existir, claro, mas eu poderia pensar em criar um app desktop que tem todas as fontes de ícones que a gente usa na web, o Font Awesome, Material Icons, tudo em um lugar só, e aí eu consigo buscar ali dentro as fontes e copiar de uma maneira fácil para utilizar como SVG, para utilizar como ícone, caso eu tenha aquele pacote instalado, copiar o código pronto já dali de dentro para usar o ícone dentro do React Native e dentro do React utilizando os pacotes React Native Vector Icons e o React Icons para web. Então assim, eu já consigo imaginar 1000 coisas que a gente pode fazer, mas o mais importante é manter o projeto mais simples possível para a gente ter ele o quanto antes pronto, né? O MVP total do projeto para colocar ele no ar e não desanimar no meio do caminho. Então é isso aí, eu fiz um compiladão aqui falando sem parar, talvez você não aguenta mais a minha voz, talvez eu tenha certeza disso, mas faz parte, eu te dei aí um resumão de tudo que eu descobri sobre como ter ideias na programação e como utilizar essas ideias a seu favor para construir um portfólio bacana, seja no GitHub
ou no LinkedIn, ou nos dois, o que é mais importante. E lembre sempre que se você for desenvolver alguma coisa visual, tenta incluir uma coisa que chame bastante atenção, né? A sua aplicação funcionando, grava um videozinho, coloca no mockup de celular, faz ela funcionar, ou talvez grava um vídeo seu utilizando a aplicação. Mas se for alguma coisa que não seja visual, como por exemplo um back-end, também dá para criar coisas visuais no caso do back-end. Se você está desenvolvendo uma API, você pode criar uma documentação no formato do Swagger, por exemplo, para a pessoa ver quais rotas a sua API tem, as requisições que ela recebe, as respostas que ela devolve. Você pode colocar essa API de uma forma pública também, num Heroku da vida, para que as pessoas possam utilizar. Então é isso, a minha ideia com esse vídeo era trazer um pouco mais essa ideia de como que você faz para pensar nas suas aplicações do total zero, como ter ideias e colocar elas em prática, principalmente para a gente ajudar cada vez mais a vida dos recrutadores aí, na hora de conseguir entender as pessoas... Eita, o interfone tocando. Entender aí os projetos que as pessoas criam, beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar um curtir no vídeo e um comentário aí embaixo de outros vídeos nessa pegada não tão técnica que você gostaria que eu fizesse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!